José conta quem é. José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: "Saiam todos daqui!" Por isso, nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos: "Eu sou José. O meu pai ainda está vivo?" Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: "Chegue mais perto de mim, por favor." Eles chegaram e ele continuou: "Eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui nesse país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. O Senhor morará na região de Gozém e assim ficará perto de mim. O Senhor e os seus filhos, os seus netos, as suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo o que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos, e em Gozém eu darei mantimentos ao Senhor, à sua família e aos seus animais. Assim não lhes faltará nada. José continuou: Todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José, quem está falando. Contem ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito. Contem tudo o que têm visto. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. José abraçou o seu irmão Benjamim e começou a chorar. E abraçado com José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo chegou até o palácio do rei do Egito, e ele e os seus servidores ficaram contentes com isso. O rei disse a José: Diga aos seus irmãos que carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã, e me tragam o pai deles e as famílias deles. Eu lhes darei as melhores terras que há no Egito, e eles comerão o que esse país produz de melhor. Que os seus irmãos levem daqui do Egito carretas para trazerem as mulheres e as crianças pequenas, e também o pai deles. E não se preocupem por deixarem para trás as coisas que têm, pois o melhor que há na terra do Egito será deles. Os filhos de Jacó fizeram isso. José lhes deu carretas, como o rei havia mandado, e mantimentos para a viagem. Também lhes deu roupas novas, mas Benjamim deu 300 barras de prata e 5 mudas de roupa. Para o pai, José mandou 10 jumentos carregados das melhores coisas do Egito e 10 jumentos carregados de trigo, pão e outros mantimentos para a viagem. Os irmãos se despediram e, na hora de partir, José aconselhou: Não briguem pelo caminho. Eles saíram do Egito e, quando chegaram a Canaã, foram à casa de Jacó, seu pai. Então lhe disseram: José está vivo, ele é o governador de todo o Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. Porém, quando lhe contaram tudo o que José tinha dito e quando viu as carretas que tinham mandado para levá-lo do Egito, Jacó ficou muito animado e disse: Já chega, o meu filho José ainda está vivo. Quero vê-lo antes de eu morrer. Perdão e restauração, mal em propósito. Olha como Deus transforma o mundo, transforma a história. Deus é governador da história, ele é governador de tudo o que acontece no mundo. E aí você fala o seguinte, tem aqueles jargões que usam, então Deus permite a guerra, Deus permite isso. Deus permite, mas Deus não deseja. Isso é coisa dos homens, da falha humana, desde quando o pecado entrou na Terra. E eu acho tão interessante porque José lhe deu 10 barras de prata e deu 5 mudas de roupa. Então, olha como os valores das coisas mudam. Você hoje ia escolher 10 barras de prata ou 5 mudas de roupa? Então, o valor daquela época, o valor atribuído para roupa, para esse tipo de coisa, é um valor extremo, porque imagina confeccionar roupa naquela época. Hoje, beleza, hoje é fácil. Naquela época era algo difícil. Isso daqui eu estou dizendo para que a gente consiga entender um
pouco da história, porque é super importante a história de Deus. E outra coisa que José falou para os irmãos: não briguem pelo caminho, porque José, ele sabia que um ia apontar o dedo no outro. Eu falei para não fazer isso. Outro, não, eu falei, mas a gente ia matar, não ia matar. Eu falei que não queria matar. Eu fui lá para defender. E José não quis essa briga entre os irmãos, porque ele entendeu que o propósito dele estar ali, dele ter sofrido dos 17 aos 30 anos, foi para que todo o povo de Deus seja salvo. Então José entendeu que, na verdade, ele ser governador do Egito, ele ser igual ele falou, sou super poderoso aqui no Egito. Ele entendeu que o propósito não era para ele. E ele dedicou isso a Deus. O coração dele estava em Deus. E ele falou assim, ó, tudo que vocês fizeram ali, ó, vocês tentaram me matar, me jogaram como escravo, eu sofri ali por 13 anos, tudo isso não tem problema. Eu entendi o meu coração. E olha só que fantástico, os discípulos de Jesus, todos eles passaram por coisas atrozes, por atrocidades, por chicoteamento, por prisão, por pedrada, por xingamento, por tudo. E mesmo assim eles continuaram fazendo e sofreram em paz. Como assim sofreram em paz? Como é possível sofrer em paz? Eles sofreram em paz porque eles sabiam qual era o caminho deles, eles sabiam para onde eles iriam, eles sabiam que eles estavam destinados ao céu e lá eles receberiam coisas grandiosas. Então, o que é você sofrer na terra em prol de uma vida fantástica no céu? Eu não estou dizendo que você precisa sofrer, não é isso que eu estou dizendo. Você não tem necessidade de sofrer, mas o que eu estou dizendo é aonde está o seu coração? Porque se o seu coração, se ele estiver em Deus, você vai entender que assim, não importa mais o que você faça, não importa a tua vida, porque tudo que você vai fazer, primeiro, Deus vai cuidar de você de uma forma ou de outra, se o teu coração de fato estiver em Deus. E segundo, você está fazendo porque você está indo atrás de um reino muito maior, muito melhor do que você pode construir na Terra, sendo o cara mais rico do mundo ou não. Porque o teu propósito tem que estar em Deus. Bom, a gente agradece imensamente os likes, agradecemos cada view, agradecemos você que está vendo isso, porque isso mostra o que você está buscando. Você está buscando a Deus e isso me deixa muito contente, me deixa muito feliz. Né, Paixãozinha? Verdade.